E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. O Outer Worlds 2 saiu lá no final de outubro de 2025, né? Sim. E eu não vi muita gente falando dele, não. Bom, eu não tive nenhum interesse no jogo porque eu vi que a Obsidian, empresa que eu amava no passado porque fazia RPGs maravilhosos, tava ficando woke e depois de Avowed, eu vi que todo jogo que saísse agora ia ser lixo woke. Então eu perdi 100% do interesse que eu tinha por Outer Worlds 2. Daí rolou uma promoção no Game Pass, eu coloquei, aí tava procurando o jogo, olhei pra ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e pensei, tá bom, vai, vamos ver qual é que é desse jogo aqui. Eu joguei o primeiro Outer Worlds quando ele saiu, sei lá, quando foi? 2018, 2019. Eu também joguei o primeiro quando saiu. Eu até gostei muito, mas ele não superou Fallout New Vegas, que era o que eu esperava que superasse. Infelizmente, ele tem umas facções lá, mas elas não são tão boas. Não lembro, peguei emprestado, joguei e achei legalzinho, achei decente. Não foi uma coisa assim, nossa, a maior ópera espacial que eu já joguei na minha vida, porque essa categoria já é ocupada pelo Mass Effect. E aí, eu queria saber se esse segundo ia ser a mesma coisa. Então, nesse vídeo daqui, eu vou comentar, como sempre, como foi a minha experiência com ele, o que eu achei legal, o que eu achei uma merda, e é isso aí. Tá bom, então comenta aí porque eu quero saber, já que eu não vou jogar. Daí a gente vai pra criação de personagem e, sinceramente, eu fui fazer a minha boneca e percebi que as cabeças pré-feitas aqui é só a gente ver que tem. Meu Deus. Por quê? Porque é merda woke. Os woke não gostam de gente bonita, a menos que seja homem. Se for homem, pode ser. Mulher não pode ser, não. E você tá claramente tentando fazer uma mulher. Então, sem chance. Já uma coisa legal que tem na criação de personagem é a mecânica do background, que você escolhe entre várias coisas, ex-presidiário, professor e não sei o que, e essas mecânicas influenciam em alguns momentos do jogo, como em diálogos, você tem diálogos específicos que você pode escolher de acordo com o background, e algumas ações que você pode fazer também, tipo, sei lá. Eu tenho quase certeza que não influencia quase nada, igual aconteceu com o Cyberpunk. Cyberpunk prometia que o passado do personagem ia influenciar em muita coisa do jogo, ia transformar como você joga, aí influenciou só em alguns poucos diálogos, mais nada. Se você é ex-presidiário, você consegue improvisar uma bomba pra explodir uma porta, por exemplo. Isso daí eu achei legalzinho. Empolgante. Daí você pode escolher uma qualidade entre algumas aqui que tem na lista. E se você quiser pegar duas qualidades, você tem que pegar um defeito. Uma coisa bem legal é que tem mais de 90 perks pra colocar e criar diversas builds. Muitas vezes eu ficava até meio perdida, tipo, o que é que eu coloco? Porque a minha build geralmente foi meio genérica. Foi aquela pessoa que pega armas e dá tiro. E quando é necessário um stealth aqui ou ali, a gente se vira. Mas foi isso, foi de pegar arma e dar tiro. Então tem um monte de perk. Tem perk pra você ir no stealth, pra você pegar mais HP quando come, pra você ter... Tem coisa que eu não entendi direito, tipo, acesso a uma parte, tipo, a deep web das maquininhas de venda. Eu não entendi se isso é vantagem ou não faço ideia. Aí você pega o negócio na Deep Web vende o quê? Sei lá. Na criação de personagem, você vê que não tem atributos pra escolher. Então você vai, quando subir de nível, você vai colocar esses perks aí e pontos em skills, tipo, pra hackear, pra roubar, de liderança que tem a ver com seus companions, coisas assim, mas não tem nada de atributo. Daí o seu personagem faz parte do Diretório Terrestre, que é uma organização que age como patrulha da Terra pra impor a ordem nas facções que tem, porque tem algumas espalhadas pelos planetas. Esse Outer Worlds não tem praticamente nada a ver com o primeiro, então se você não jogou o primeiro, você pode jogar o segundo, que não fez muita diferença. No máximo, uma referência de uma facção aqui e outra ali. Daí, você começa na primeira missão, certo? O tutorial que todo jogo tem. E ela até que é bem interessante. Tem ação, tem algumas reviravoltas, você conhece os NPCs que vão ficar na sua nave, conhece a sua nave e tal. E tem algumas escolhas pra você fazer, já que pra você sentir qual que vai ser o clima do jogo. Ou pelo menos assim eu achava, né? Porque a primeira missão eu achei muito mais interessante do que praticamente o resto do jogo todo, mas eu vou chegar lá, calma. Caramba, a primeira missão é mais interessante que o resto do jogo todo? Cara, isso me lembra novamente Cyberpunk. Porque no Cyberpunk, as primeiras missões que você faz lá, é porque o jogo é por capítulo, né? O capítulo 1 e 2, se não me engano, ou é só o primeiro, é muito mais interessante do que todo o resto do jogo, é muito mais bem feito. As missões têm muito mais bifurcações, maneira de você fazer. Enquanto no resto do jogo é tudo simplificado.
É basicamente só um jogo de tiro mesmo. Aí. Ih, rapaz. E aí tem umas escolhazinhas que não são muito fáceis de fazer, tem consequência e tal. Só que aí, quando o jogo realmente começou, tem o desenrolar dessa missão, acontece algumas coisas e depois você vai para o primeiro planeta. A partir do primeiro planeta, que é quando o jogo te joga lá e fala, vai lá, filhão, agora você explore o mundo aberto e vá conversando com as pessoas e pegando quests. Eu percebi que depois de, sei lá, 1 hora e meia de jogo, mais ou menos, eu começava a ficar com sono. E aí, umas 2, 3 vezes que eu fui jogar esse jogo, eu parava de jogar. Tipo, sei lá, não sei se tá legal, vou ir fazer outra coisa. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Agora eu vou confessar uma coisa. Eu fiquei uma semana, mais ou menos, sem voltar pra esse jogo. Eu cheguei a gravar o começo do jogo e tal. Que eu falei, vou jogando e já vou gravando, né? Quando eu percebi que eu comecei a ficar com muito sono, eu achei que eu não ia conseguir terminar o jogo, que eu ia acabar dropando ele. A vontade de dropar ele era maior. E eu deletei, tá? Os vídeos das primeiras horas que eu joguei ele. Porque eu realmente achei que eu não ia terminar o jogo. Mas eu acabei me esforçando um pouquinho mais depois de uma semana. Eu falei, não, vai, coragem. Vamos sentar aí e vamos jogar o negócio. Então, cá estou, porque eu terminei o jogo e cá estou pra falar sobre como foi a experiência, né? Não perda de tempo. A primeira eu vou falar da coisa que eu achei legal, tá? Que eu me diverti. Foi o combate. O combate eu achei ok, nada muito incrível, mas ele serviu pra eu me divertir e me distrair. Você vai pegando é o jogo do lixeiro. Você vai achando um monte de item pelo meio do caminho e você vai pegando, e nesses itens tem arma também. Chega uma hora que você tá socado de arma no bolso, não tem peso, então você pode carregar. Pelo menos eu não atingi o limite de peso, eu acho que não. Cara, eu fico viciado nesses jogos assim, cara. É por isso que eu joguei tanto Fallout 4, mesmo não gostando da história. A história de Fallout 4 é uma bosta. O enredo merda daquele jogo. Puta que pariu. Provavelmente é o Fallout com o enredo mais merda que tem. Em compensação, o gameplay é maravilhoso. Não tem. Você pode carregar arma pra cacete, e a real é que eu carreguei um monte de tipo de arma e eu usei duas ou três no máximo, assim, que eu gostei. Foram as armas mais básicas, uma sniper, uma metralhadora, e de vez em quando eu precisava ir do stealth, eu usei uma foice. Não é muito stealth, uma foice gigantesca, o cara agachadinho. Mas eu usei uma foice. Como eu falei, nada incrível, nada maravilhoso, mas eu achei divertidinho, tá? O design das armas é uma merda, mas eu já vou chegar na parte do design das coisas também. Calma aí, vamos por partes, porque tem muita coisa pra falar. Ah, bom. E aí, sim, o combate é da hora. E o que eu achei mais legal, que eu dei risada de verdade quando apareceu, foi o sistema de defeitos. O primeiro já tem um sistema de defeitos. Ele te oferece um defeito específico lá, de vez em quando, aleatório no jogo. E aí você aceita ou não. Eu não lembro no primeiro se tem muito a ver com o seu estilo de gameplay. Eu não vou afirmar nada, porque faz tempo que eu joguei esse jogo aí. Eu não lembro mesmo. Mas Se não me engano, os defeitos aparecem quando você leva muito dano de um determinado tipo. Por exemplo, se você cai de altura muitas vezes, aí aparece a chance de você pegar o defeito, que é você levar mais dano ainda de cair de altura. Esses defeitos é tudo armadilha. Eles só lhe dão defeito com algo que vai lhe prejudicar pra valer. aqui no segundo, o que eu posso afirmar pelo menos, é que os defeitos que são oferecidos, eles têm a ver com o seu estilo de gameplay. É meio como se o jogo ficasse ali só monitorando como você joga de butuca, e aí ele vê alguma coisa muito específica e fala, eu vou oferecer um defeito. Pra mim, teve um defeito que eu dei risada, que foi simplesmente reparei que você tem muita mania de ficar recarregando a arma antes do pente de bala acabar. E é verdade, eu tenho esse tique nervoso. Eu já falei em outro vídeo até, eu tenho esse tique nervoso de ficar recarregando a arma o tempo inteiro. E aí, Eu acho que todo mundo faz isso, não? Porque diferente da vida real, você não leva prejuízo de recarregar a arma antes do pente acabar. o jogo percebeu esse detalhe e me ofereceu um defeito que seria assim: se eu continuar com esse tique recarregando a arma no meio do pente de bala, ele não chegar até o final, beleza. Se eu esquecer e ele chegar a zerar o pente de bala, essa arma diminui uma porcentagem no dano durante 8 segundos. Com isso eu ganhava, acho que um bônus a mais de uma capacidade maior de munição nas armas em si. Que é sempre assim, uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu falei, beleza, eu já fico recarregando essa merda aqui o tempo inteiro mesmo, então manda pra cá. Mas tem vários. Teve um tempo que eu fiquei andando muito agachadinha, tentando não chamar atenção, tá? Porque meu level ainda tava meio baixo pra onde eu precisava ir. E ele me ofereceu um defeito de, você tá muito agachado, seus joelhos, as cartilagens estão tudo cagada. Então você faz mais barulho, acho que você anda mais rápido, agachado, mas você faz mais barulho porque o seu joelho estrala. Que loucura. Só que como ele é um RPG, eu não vou viver só de tiro, porrada e bomba, né? Eu precisava falar com os NPCs, pegar as quests, entender as conversas. E é aí que eu comecei a perceber, depois de algumas horas de jogo, sei lá, mais ou menos umas 15 horas de jogo, que eu comecei a perceber o que é que me cansava, beleza, me dava sono e eu tinha vontade de sair do jogo. Eram os diálogos. Mas aí você pode falar assim, mas diálogo é jogo de RPG, você tem que estar esperando que tenha diálogo. Um RPG sem diálogo não é um RPG. O que diabo... O que caralho está acontecendo nesse jogo que os diálogos fazem você dormir?
certo? Bom, nem sempre. Eu não tenho problema nenhum com diálogos em jogos. Eu gosto de jogar jogo de RPG. O que tava me incomodando neste jogo é a forma que o diálogo é feito. Os NPCs, todos eles parecem que eles têm, assim, meio que um TDAH. E eu vou explicar, calma. Eu vou dar um exemplo, assim. Você vai lá pro cara, vai falar com ele, aí ele pede pra você fazer uma quest, sei lá, vá lá e pegue meu urso de pelúcia que eu deixei cair no meio da estrada. Beleza. Só que aí, ele pede o urso de pelúcia e, de repente, ele começa a balbuciar sobre outras coisas, sei lá, de como esse urso de pelúcia foi feito na fábrica do outro planeta, que não sei o quê. Sabe aqueles NPCs que ficam falando e falando sobre coisas que não necessariamente fazem parte ou te adicionam alguma informação? É isso. A 90% deles, ou eles fazem uma gracinha, porque assim, ok, entendo que o estilo do jogo, a proposta do jogo é ser uma sátira. O primeiro tinha lá a sua sátira sobre hierarquias e classes sociais. Esse segundo, ele pesou mais a mão, aí ele quis fazer uma sátira extremamente explícita sobre corporações e não sei o quê. De novo, corporações, porque o primeiro já era sátira sobre corporações e sobre capitalismo, né? E não faz muito sentido, aliás. Mas o primeiro tinha algumas coisas que eu acho genial, cara. Por exemplo, nesses jogos, muitas vezes acontece dos NPC não reagir aos cadáveres, né? Você vai lá, mata um cara que tá do lado do outro, o outro se vira, vê o cadáver e não reage. Isso acontece em muito jogo. Ele acontece também em Outer Worlds. Só que em Outer Worlds, os caras foram genial. Eles foram muito genial. Olha o que acontece. Fizeram uma quest que explica, veja bem, que explica que quem encontrar o cadáver, ou seja, quem reagir, vai pagar o enterro, vai pagar não sei o que lá, vai ter um prejuízo supremo. Quem encontrar o cadáver se fode. Então, normalmente, o que acontece? Todo mundo ignora. Todo mundo vê os cadáveres e finge que não aconteceu. Porque se ele se der conta do cadáver, ele que vai pagar. Então, ninguém olha. E isso foi implementado na história do jogo. Então, você pode matar o povo à vontade e ninguém vai ver o cadáver. E faz sentido. Só que o problema é assim, primeiro, quando ele vai fazer as piadas, os caras vão fazer piadas, por exemplo, lá, tem um lugar, Campo Justo. Campo Justo é o nome do primeiro lugar que você vai no primeiro planeta, e ali é a parte que é dominada pela corporação Primícias da Titia. Que nome merda, mas esse é o nome em português. Ali é considerado um livre mercado. O tempo inteiro eles vão ficar fazendo uma crítica ao livre mercado, fazendo piadocas extremamente exageradas. Tudo bem, é uma sátira, então eles exageram bastante, que é pra todo mundo perceber que é uma sátira, pra ninguém ter dúvida, mas é muito tonto e é muito repetitivo as piadas. Tipo, não tem um NPC que você vai conversar e ele conversa como uma pessoa normal. Sabe aquele negócio que tem, que a galera zoa até, sei lá, em filme da Marvel, que o cara vira e fala, ele tá atrás de mim, não tá? Eu faço determinada coisa, eu fico falando à toa. Eu tô falando à toa neste momento, não estou. Sabe essas frases imbecil? Pois é, a galera fica fazendo isso. E era isso que tava me dando sono. Quando eu percebi isso daí pra frente, eu comecei a fazer o quê? Simplesmente eu lia rápido, e eu nunca fiz isso no RPG, de ficar, tipo, pulando o diálogo. Mas eu ia lendo rápido, a milhão, assim. Quando eu pegava a quest, eu entendia qual que era a quest, o resto do diálogo eu começava a pular. Porque eu sabia que depois que o cara me disse qual era a quest que ele queria me dar, qual era o meu objetivo, o resto é lenga-lenga. É coisa que não importa. Lá, nem vou ler. Outra coisa que cansa no diálogo é a quantidade de títulos de setores das corporações. Tipo, você vai falar com o cara, ele trabalha no setor de marketing que vende prótese. Aí, várias vezes, o cara tem que repetir, tipo, nós do setor de marketing para pessoas sem a perna esquerda. Todos os lugares têm um setor específico com um nome gigantesco. Mano, eu já nem lia. De verdade, os caras começavam a falar gerador de lero-lero também. Ao invés do cara virar e falar assim, história para boi dormir, ele vem, bota seu monóculo e fala, estou aqui lhe apresentando uma presopopeia para acalentar bovinos. É tipo isso. Outra coisa que me dava sono, desculpa. Não sou público-alvo pelo jeito desse tipo de sátira, desse tipo de humor. Cara, esse tipo de humor aí é pra audiência moderna que não existe. Ela não existe.
gostou, maravilhoso, eu achei chato. E aí, por conta desses detalhes nos diálogos, é que eu comecei a jogar o jogo como se fosse um FPS, praticamente. É como se fosse só correr e dar tiro. Eu rushei a maior parte, quase não conversei com ninguém. Quer dizer, conversei apertando barra de espaço, pulando, atirando nos bichos. As criaturas que você vai matar aqui do jogo, mano, repetitiva pra cacete. São 4, 5 tipos de criatura só, e os inimigos humanos. No primeiro era assim também. Era só uns 5 tipos de criatura. E olha bem, como tem poucas criaturas, e algumas são tipo consideradas boss, que aparecem muito raramente, mas muito raramente mesmo, quando tem a chance de você colocar um defeito relacionado a elas, é recomendável pegar. Porque como elas quase nunca aparecem, você não vai sentir o defeito lhe prejudicando. Então, a vantagem que vem com o defeito fica com você pelo jogo todo, enquanto o defeito você raramente vê. Quests são decentes? Tem muitas que são decentes. Tem aquelas várias formas de você abordar a quest, então você pode ir no stealth, você pode meter no bala todo mundo, você pode ir pelo telhado, hackear um robô. Essa parte das quests eu gostei. Não é nada tão em aberto, incrível, maravilhoso, que você pode inventar 1000 coisas, mas eu achei ok. Eu não sei falar se as escolhas influenciam muito pesado ou não nas quests no geral. Até onde eu vi, dá uma diferenciadazinha. A não ser num ponto específico mais pro final. Vou chegar lá. Antes disso, eu quero fazer uma menção honrosa a uma coisa muito horrível pro meu gosto, tá, gente? Para o meu gosto, que é o design das armas e, pior de tudo, o design de armadura. Puta que negócio cafona. A minha personagem mesmo, eu coloquei... Mano, eu tentei colocar vários equipamentos só pra ver como é que funcionava, como é que ficava, né, visualmente. Um pior do que o outro, velho. É porque o Zuok tem pavor de beleza. Eles têm algum problema com beleza e tudo tem que ser feio ao máximo. O que é isso aqui de um terno com umas máscaras gigantes, com um cano que não vem de lugar algum, não vai pra lugar algum? A maioria do design das armaduras tem um monte de fio e cano e luz e não sei o que você percebe que não tem utilidade. Não faz sentido nenhum. Gente, olha esse design dessa véia, pelo amor de Deus, com esses googles apontados pra cima. Isso aqui me lembra, sei lá, um óculos de visão noturna à la Splinter Cell. E o da véia tá apontando pra cima, velho. Ela tá enxergando o quê? Pra matar passarinho? A mulher não enxerga pra frente. Ela só enxerga pra cima. Ela devia andar agachada pra conseguir ver pelo menos o queixo das pessoas. Mano, é ridículo, é brega. Eu não aguento olhar essa personagem. Cada vez que eu via ela, eu começava a rir, velho. Fora a roupa da véia aqui, que tem o radar do dragão colado na armadura, que não faz muito sentido também. Tipo, pra que é isso aqui? Pra ver se ela tá prestes a ter um infarto? Porque ela é velha? Não ria, não. Eu sei, design, essa beleza é questão de gosto. No meu, este vídeo é meu e eu vou falar minha opinião. É isso, no meu gosto. E eu vou dar a minha opinião, porque eu estou aqui pra isso. Quando eu bati mais ou menos umas 30 horas de jogo, eu cheguei pro final dele. Dos Companions, eu fiz as side quests, algumas são mais legais, outras são mais chatinhas. Não é uma quest só, você vai fazendo uma quest, aí depois ele te chama e te entrega outra quest, aí depois ele fala que aconteceu tal coisa, e você vai seguindo uma progressão de quests dos Companions até chegar na última, e eles vão ganhando bônus, né, pra habilidades e tal. E eu fiz a side quest completa de quase todos os Companions. Faltou uma mina aqui, que eu achava que ela era meio idiota, ela ficava muito querendo mostrar que, ela é assassina, ela gosta de tripas, ela gosta de sangue, ela é maligna. Eu não tive muita paciência com ela e meio que ignorei essa mina. Daí, quando eu chego lá para o final, que mostra consequências, tipo, tem consequências das coisas que eu fui fazendo no meio do caminho, quando você termina o jogo, né, não vou ficar falando a história, mas quando você termina o jogo, tem aquela ceninha clássica de muitos RPGs que vai mostrando o que aconteceu com determinadas pessoas, com determinadas cidades. E aí é que vem um ponto, além do reclamar do lero-lero da galera e do design que eu acho idiota, esta parte eu achei ruim. Porque assim, o jogo, ele te deixa abordar, como eu falei, as quests de várias formas. Tinha um momento que eu precisava ajudar numa negociação entre duas facções. Eu não ajudei, eu simplesmente ignorei essa negociação, porque se eu ajudasse essa negociação, eu poderia ter um exército pra invadir um outro lugar em outro momento. Só que eu resolvi invadir esse lugar sozinha. Os caras até pensaram que alguém poderia querer invadir sozinho, porque eu ganhei um troféu por ter invadido. Tipo, invadiu tal lugar do jeito mais difícil. Então o jogo até pensou, tipo, os devs pensaram que alguém poderia invadir sozinho. Só que, quando tava aparecendo aqueles slides, né, aquelas imagens falando determinadas coisas, simplesmente ignoraram qual é a consequência de eu não ter ajudado nessa negociação. Eu não ajudei, os caras não me deram um desfecho. Tipo, a negociação, a guerra continuou, ou sei lá, qualquer coisa. Tipo, os caras foram lá e fizeram a negociação da base da sinuca.
Ou seja, eles pensaram nas consequências de você ir lá sozinho, tirar até um troféu, mas aí as consequências com o pessoal que deixou de ser ajudado nem ligaram. Ou seja, o que realmente importava, deixar de lado. Puta que pariu, que... Ganhou, levou o exército, sei lá, qualquer coisa. Simplesmente não me mostraram o que era que aconteceu. Do mesmo jeito que me mostraram a vida depois, né, a consequência depois de todos os companions da minha nave, exceto a mina que eu não fiz as side quests inteiras. Porque assim, se eu não fiz a side quest inteira da mina, a mina só deixou de desistir? Será? Não. E é com o jogo todo isso, então? Todo mundo que você ignorar, no final vai ser ignorado e a gente não vai saber o que aconteceu? Mas que merda, viu, bicho? Né, a vida dela continuou, tipo, o que ela fez depois daquilo? Ela foi procurar o objetivo que ela tinha? Ou ela não foi? Ou ela foi e morreu no meio do caminho? Tipo, me dá alguma coisa pra eu saber. Não, simplesmente como eu não fiz a sidequest, então, Paulo Gato, você não vai saber qual foi a consequência. Isso daí me lembrou um pouco o Veilguard, né? Porque no Dragon Age Veilguard, se você não faz a sidequest, simplesmente você não fica sabendo como fica o mundo depois que terminou o jogo. Simplesmente, tela preta, joga de novo essa merda direito que aí eu te conto. É basicamente isso. Mas acho que eu tenho que dar graças a... Ou seja... É basicamente como os Wokes fazem, em geral. Ah, bom saber que os Woke é tudo a mesma merda. Bom saber. Eu não tava ligado nisso, mas agora eu tô. Foi bom ver esse vídeo, então. Foi bom ver esse vídeo. Eu não sabia que os Wokes tinham esse problema aí. Eu não sabia. Agora eu tô sabendo. Deus, talvez, de ter conseguido terminar o jogo, porque muita gente na internet, e inclusive um amigo meu, coitado, 50 horas de jogo, o cara lá, fazendo sidequest, fazendo tudo bonitinho, e de repente ele começou a tomar crash, tentou consertar, não conseguiu saber como que resolve, desistiu e dropou o jogo. Pô, 50 horas de jogo perdidas. E se vocês procurarem na internet, tem mais gente reclamando disso, tipo, muito legal o jogo, pena que eu não consigo jogar. E isso daí é meio merda. Eu não posso reclamar disso, eu não tive nenhum crash, nenhumzinho sequer, eu tô falando porque eu sei que teve gente que não conseguiu terminar o jogo. Eu terminei. Não faço ideia de qual motivo que foi. Vai entender, né? Então fica aí por sua conta e risco. E aí assim, né? 30 horas de jogo. Na minha opinião, um jogo ok, mas um jogo já feito. Não é um jogo terrível, mas se eu tivesse comprado por R$300, que é o valor que ele custa lá na Steam, eu teria ficado muito pistola. Muito. Porque ele não vale, ao meu ver, R$300. Como eu paguei aí promoção do Game Pass pra jogar outras coisas, então tipo meio que tá bom, né? É meio... Pois é. É por isso que eu já sabia antecipadamente que ia ser lixo o Woke e não me interessei pelo jogo. E tô reagindo a esse vídeo aqui só pra saber se as minhas opiniões têm algum fundo de razão. E eu tava certo. É um jogo que não merece meu tempo. A boca, tem coisinha legal, tem coisinha chata, e é isso aí. A historinha foi ok, nada incrível. É isso, 5 de 10? Eu daria 5 de 10. Mediano é 5 de 10, né? Como sempre, eu agradeço imensamente quem teve paciência pra ouvir o meu relato até o fim de um jogo meia boca. Digam aí nos comentários, eu quero saber quem já jogou esse jogo, se achou legal, se achou que é muita lenga-lenga conversa, gerador de lero-lero ou não, se tava interessado, se achou design bonito, o que você acha desse Google pra cima? É estilo? É tática? O que é isso? Me expliquem. É isso, muito obrigada a todo mundo, um beijo e até mais. Pois é. É lixo Woke, exatamente como eu esperava. Então, eu não vou jogar isso, não. A Obsidian, pra mim, como desenvolvedora, morreu. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!